بركة ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم في اسم الآب والابن والروح القدس. أنا فرحان جدا معاكم، والنهاردة هيبقى يوم حلو قوي معانا يعني. Ninguém compreende árabe aqui? Então vou falar em português. Mas eu perdono vocês por não compreender árabe, tá bom? É a língua do céu. Mas agora vocês vão me perdonar, porque meu português não é muito bom, mas dá para entender, tá bom? Para mim é uma honra estar aqui, pastor Tércio, pastora Martinha, muito obrigado por o convite, por estar na sua amada igreja e todos os pastores e líderes que estão aqui. É uma bênção de falar do discipulado de casa em casa. Gosto muito do nome da conferência, porque casa é o nome da nossa igreja também. Nós amamos o ministério, o discipulado de casa em casa, e para mim é uma alegria estar aqui no Brasil. Pastor Tércio nem sabia que serviu como pastor de jovens na primeira igreja batista de Curitiba. Essa foi a primeira igreja que eu preguei no Brasil no ano 1996. Uma quarta-feira de noite me convidaram para falar de missões. Meu português em 96 foi muito ruim, mas eles me convidaram ainda. Sim. Mira, incrível. Quase 30 anos. Glória a Deus. Na verdade, pastor Paulo fez um excelente trabalho. Ele já cobriu tudo de discipulado e não tenho nada mais para falar. Mas quisiera, nos momentos que vêm, responder a 3 perguntas simples do discipulado. O título de meu mensagem é Discipulado 4E. Eu vou explicar por que chamamos de 4E. Tenho o privilégio de trabalhar diretamente com o pastor Steve Muller, o autor do Wiki Church. Ele é meu amigo, foi parte da nossa igreja. Eu sou presidente global do nosso movimento. E falo com ele muito de discipulado. E estou aqui para compartilhar algumas ideias. Simples 3 perguntas que quisera responder. A primeira, que é fazer discípulos? A segunda, por que fazer discípulos? E a terceira, como fazer discípulos? Que é, por que e como? Se podemos abrir a palavra do Senhor, e se gostam podem poner de pé comigo. Vamos ler em Mateus 28, 16 ao 20. Mateus 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, adoraram, alguns porém duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, bautizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavra do Senhor. Pode sentar. Que é fazer discípulos? Para compreender que é uma coisa, eu não sei como funciona a sua mente. Há pessoas no mundo que gostam de pensar por quê, outros gostam de pensar como. Eu gosto de pensar primeiro em quê. Que é fazer discípulos? Fazer discípulo não é uma opção, não é uma sugestão para considerar. Não se chama da grande sugestão, é a grande comissão. Não é uma sugestão para nós, não é uma opção, porque quando o chefe, o comandante fala, não é uma opção, é uma ordem. Discipulado não é um programa de igreja, não é um ministério para pessoas profissionais altamente preparados. Discipulado não é pegar um crente fraco para fazê-lo mais forte e mais profundo. Ainda assim fazemos isso, mas isso não é discipulado. E então o que é o discipulado? Fazer discípulo é uma ordem de nosso comandante em chefe, do Senhor Jesus mesmo. Não é uma ideia da primeira igreja batista, não é uma ideia da igreja Montserrat, não é ideia do pastor Tércio, nem meu, nem do pastor Paulo. É uma ideia de Jesus mesmo.
Ele que deu esta ordem. Fazer discípulo é uma comissão de Jesus para todos nós, seus discípulos, de ir e fazer discípulos, pescar. Minha esposa e eu moramos muitos anos em Miami, onde plantamos uma de nossas igrejas lá na cidade de Miami. Uma cidade muito difícil para o evangelho. 96% das pessoas que moram em Miami nunca vão à igreja. Mas Deus nos enviou para plantar uma igreja na cidade de Miami. E quando moramos lá, aprendemos muito acerca da pesca. Sabe o que é pesca? Verdade. Eu não sabia nada de pesca antes. No Cairo ninguém vai pescar. Mas em Miami aprendemos muito. E a lição principal que aprendi, olha, esse é um segredo muito importante. A lição mais importante que aprendi de fazer pescas. O peixe nunca brinca da água e diz ao pescador, vem por mim, vem por mim. O peixe nunca faz isso. É o pescador que vai para pescar. É o pescador que vai encontrar onde que fica o peixe e trazer ele. E essa é uma lição importante para o discipulado para nós. Fazer discípulos é ir a nosso mundo, evangelizar nosso entorno, establecê-los na fé, equipar líderes e empoderar eles para fazer mais discípulos. Não começa com um crente, começa com aquele que nunca ouviu acerca de Jesus. Fazer discípulo começa e termina com evangelismo. O pastor Steve sempre fala esta palavra. Fazer discípulo começa e termina com evangelismo. O que quer dizer? Quer dizer que discipulado começa quando você vai e fala com seu amigo, o vizinho, o companheiro que não conhece a Jesus e comparte sua história e ganha ele para o Senhor e equipa, estabelece ele na fé. E então equipa ele para ir e evangelizar a outro. Começa com evangelismo e termina com evangelismo. Se o discípulo não está evangelizando a outros, seu trabalho não acabou ainda. Seu trabalho fica ainda. A pessoa tem que já estar comprometida com ir e fazer discípulos. Falei que vou responder a 3 simples perguntas. A primeira é: ¿qué es discipulado? Discipulado, como falamos, é ir a nosso mundo, evangelizar nosso entorno, estabelecerlo na fé, equipar líderes e empoderar ele para fazer mais discípulos. Mas, para responder ao como, eu acho que é mais importante saber o porquê. Por que nós fazemos discípulos? O coração da Grande Comissão não é um programa, nem sequer é uma ordem. Sim, temos uma ordem, mas não é isso. O coração da Grande Comissão é o amor de Deus por toda a humanidade. É João 3,16. De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele acredita não se perda, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós e por toda a humanidade, esse é o coração do discipulado. Por que fazemos discípulos? Porque Jesus ordenou e Ele é nosso capitão. Olha, o passagem que leímos das Escrituras em Mateus fala: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, fazer discípulos. Primeiro começa com toda a autoridade. E por que ele fala isso? Para nos lembrar que ele é o capitão, que ele é o comandante. O que ele está por dizer não é uma sugestão, não é uma opção, uma ordem importante para a nossa vida. Toda a autoridade, ninguém mais tem uma autoridade superior a mim. Eu tenho uma autoridade absoluta no universo. E eu estou enviando vocês para fazer discípulos. Por que fazemos discípulos? Porque Jesus ordenou. Mas ainda, outra importante razão. Porque Deus tem uma missão de salvar a todas as nações. E Ele nos convida
a ser parte de sua equipe. Deus tem uma missão. A missão não é nossa. Eu posso ouvir muitas pessoas dizer: eu tenho uma missão. Eu não tenho nenhuma missão. Deus tem uma missão. Eu sou ajudante dele, servo dele. Aquele que tem a missão é Deus mesmo. Desde a criação do mundo, ele tinha uma missão de salvar e redimir todo o que se perdeu. Se você lê comigo Efésios 1:4, diz que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então ele sempre tinha uma missão para resgatar, para trazer, para redimir, para salvar a humanidade que está perdida. Deus tem uma missão. E essa missão vai ser perfeita, essa missão vai ser inteira. E lemos isso no final da história de Deus. Se tem comigo sua Bíblia, pode abrir em Apocalipse, não sei como se pronuncia em português, Apocalipse, é assim mesmo, 7:9. Esse é meu favorito versículo da Bíblia. E diz aí: depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos, e eles clamavam em alta voz: a salvação pertence a nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esse está o final da história. Não sei de vocês, mas desde que inventaram o streaming, eu não gosto de olhar uma película, um filme, até ver o final. Eu começo, mas quero saber como vai terminar. Se vai terminar em vitória, eu vou assistir. Se o filme vai terminar mal, eu não quero assistir. Sempre vou ao último, e vou olhar os últimos minutos. Ah, é um bom filme, vamos mirar. Na história de Deus, Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. A missão dele vai ser um sucesso. Ele promete: pessoas de toda nação, língua, tribo e cultura estão adorando no céu. Por isso fazemos discípulos. Porque Deus tem uma missão e Ele nos convida a colaborar dele. Meu irmão, você que está aqui na tarde, depois do almoço, pode estar tomando uma siesta, mas está aqui. Deus tem uma palavra para você. Ele está convidando a ser colaborador, não meu, não do pastor, colaborador dele. Colaborador do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Porque Ele tem uma missão. E sua missão é redimir, salvar, resgatar a humanidade inteira. Mas em sua infinita sabedoria, até agora eu não compreendo porquê, mas em sua infinita sabedoria, Ele decidiu: eu não vou fazer este trabalho sozinho. Eu vou encontrar homens e mulheres. Eu vou treinar eles, equipar eles e vou enviar eles para fazer discípulos de todas as nações. Deus tem uma missão e Ele tem te convidado para ser parte de sua equipe. Eu me sinto honrado de ser parte da equipe de Jesus. Uma bênção pregar, uma bênção ser pastor, mas maior honra é ser um discipulador, porque sou parte da equipe de Jesus mesmo. Por que fazemos discípulos? Porque Jesus ordenou, porque Deus tem uma missão. E essa missão começou na eternidade, quando Ele decidiu criar o mundo e sabia que a humanidade vai pecar. E Ele preparou o plano de salvação e preparou o plano de discipulado para que nós vamos e fazemos discípulos. Mas também porque toda pessoa, escuta por favor, toda pessoa precisa ouvir as boas novas e ter uma chance de aceitar a Jesus e seguir Ele pela eternidade. A única esperança da humanidade é essas boas novas. A única esperança de nosso mundo, de nosso Brasil, de nossa terra, a única esperança são as boas novas de Jesus. Toda pessoa neste mundo precisa ouvir as boas novas e ter uma chance
de aceitar. Meu amigo, que o pastor Tércio falou, o pastor Reis, que ele viaja e faz Deus Não Está Morto em diferentes países. Ele escreveu um livro que se chama do Direito Humano. As Nações Unidas têm 32 direitos humanos, mas ele disse: o direito mais importante de cada ser humano é a possibilidade de ouvir as boas novas e aceitar a Jesus como Salvador. Porque isso transforma a vida pela eternidade. Você pode ter comida e água e teto e trabalho e estar perdido e ir a uma eternidade sem Deus. Mas se você recebe as boas novas, sua vida é mudada pela eternidade. Essa é minha paixão. Essa é a única razão por que eu faço o que eu faço. Porque tem uma convicção aqui adentro que todo ser humano é precioso para Deus. Cada alma é importante. Ainda meu vizinho que sempre tem uma música alta até meia-noite. Ainda meu vizinho que é problemático, que é difícil, que sempre estaciona seu carro muito perto da minha casa. Ainda a pessoa que fala mal de mim precisa ouvir as boas novas. Ninguém, ser humano, está livre da importância das boas novas. Cada um deles precisa a chance, pelo menos a chance de ouvir e decidir: quero ou não quero seguir a Jesus. Por isso fazemos discípulos. E meus amados, isso não podemos fazer em um prédio. Não podemos fazer na igreja. Eu amo a igreja, eu sou pastor de igreja. Amo a igreja com todo o meu coração, mas os perdidos estão lá fora. E eles irão à sua casa muito mais fácil que vir a um prédio. Eles estarão abertos a sentar com vocês. Se convida ele a jantar a comida brasileira tão boa que eu amo tanto, um cafezinho tão bom. Convida seus amigos. Eles estão prontos para ouvir sua história, seu testemunho. Muito mais fácil para eles ir à sua casa que vir a um prédio que eles não conhecem. Está de acordo comigo? É por isso que fazemos discípulos. E a pergunta é, nos poucos minutos que temos, se o Senhor nos está chamando para fazer discípulos e compreendemos por que fazemos discípulos, como? No tempo que falta eu quisiera falar de como. E se pode me acompanha a ler Lucas 15, 17 al 31. Lucas 15, 17 al 31. Acho que todos conhecem esta parábola do filho perdido. Mas diz assim, Lucas 15, 17. Caindo em si, diz: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, traga-me a melhor roupa e vista nele, coloque-me anel no dedo e calçado nos pés, tragam um novilho gordo e matem. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou a ele: o que está acontecendo? Ele respondeu:
o seu irmão voltou. E seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci a tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Meus amados, esse é o coração de nosso Deus. Muitas pessoas pensam que essa parábola do filho pródigo se trata do filho pródigo. E sim, é verdade, mas não realmente. Sim, o filho pródigo é o perdido, é aquele que está longe de Deus, aquele que não acredita, aquele que desobedeceu, aquele que está em rebeldia, aquele que está no pecado. É verdade. Mas essa parábola também fala acerca do amor do Pai, do Deus mesmo, que quando pode ler a parábola, diz que quando o filho estava retornando de longe, o Pai correu e abraçou ele. Assim está nosso Pai Celestial, Ele está esperando quando um não crente, quando uma pessoa que não acredita, toma um passo para ir à sua casa, Deus corre para receber ele, para trazer ele de volta. Mas realmente essa parábola não é só acerca do Pai. Essa parábola é acerca de cada um de nós. O filho primogênito. Esse filho primogênito na parábola ficou chateado porque o pai recebeu a seu filho pecador. Mas se você lê a parábola bem, esse filho primogênito nunca saiu da sua casa a buscar seu irmão. O irmão foi embora e ele ficou. E não foi para buscar seu irmão. Não fez nenhum intento para resgatar, redimir, trazer de volta a seu irmão menor. Tenho certeza que cada um de nós aqui, se nosso irmão próprio se perde, vamos fazer todo o que podemos para resgatar ele. Não é verdade? Se seu irmão, se seu filho se perde lá em fora, vai fazer tudo o possível para trazer ele de volta. Mas esse filho primogênito não fez nada por resgatar a seu irmão. O que Jesus está falando nessa parábola? Está falando para cada um de nós. Vai para fora. Não fica esperando. Não fica esperando o perdido, não fica esperando que se arrependa e volta. Você vai e tenta trazer ele de volta. E quando volve, recebe com amor, com graça, com alegria, com bênção. Porque essa é minha espanhola. Porque nós fuimos encontrados. Nós somos salvos, nós recebemos a graça de Deus. Jesus está em nós, mas eles estão perdidos. Meus amigos, é por isso que fazemos discípulos. E nesta hora, eu quero simplesmente responder a pergunta de como fazemos discípulos. Essa é a minha simples resposta. 4E. Essa é a proposta do livro do Wiki Church, do pastor Steve. 4E. Evangelizar, estabelecer, equipar e empoderar. Eu comecei todos estes minutos falando da importância de alcançar os perdidos, porque o coração de discipulado é evangelismo. O mais importante do discipulado é evangelismo. Jesus quer encontrar e salvar todo aquele que fosse perdido. Assim que o primeiro passo, a primeira é evangelizar.
nos envolver na sociedade, no mundo ao redor nosso e tratar de evangelizar, de compartilhar a mensagem de Jesus. Sem dúvida alguma, você e eu temos amigos que não são crentes, que não conhecem o Senhor ainda. Estão lá fora, estão na piscina, no lago, estão descansando, estão trabalhando, estão comprando, estão comendo, mas precisam de ouvir a mensagem de Jesus. Pastor Paulo falou à noite de que o evangelismo que funciona no dia de hoje é evangelismo relacional. Eu concordo 100%. O tempo de fazer outras coisas já passou. Agora precisamos ir às pessoas que nós conhecemos e começar uma relação, um relacionamento, uma amizade, compartilhar com eles e então compartilhar a mensagem de Jesus. Primeiro, evangelizar. Como vamos evangelizar? Em inglês, essas 4 frases têm mais sentido. Mas estou traduzindo para o português. Não vai sonar tão bonito como em inglês, mas é certo. Primeiro passo, começar a conversação. No inglês chamamos de salt, como sal, salt, S-A-L-T. Mas em português não dá certo mesmo. A primeira, começa a conversação. Noutra palavra, vai onde estão os peixes. Vai onde está a colheita, vai onde está a pessoa que precisa de Jesus e começa uma amizade. Convida eles para jantar, convida eles para a sua casa, convida eles para conversar. Nós fazemos toda classe de evangelismo relacional em nossa família, em nossa igreja. Mas para nós, eu não sei aqui, não sei o seu contexto, para nós em Nashville, nada funciona melhor que a comida. A comida sempre dá certo. Sempre dá certo quando eu convido meus amigos, vem na minha casa e eu não compro McDonald's para eles, eu cozinho eu mesmo. Eu passo tempo na cozinha, eu e minha esposa, e preparamos a comida especial e convidamos ele para comer. E quando estão sentados todos jantando, esse é o momento para começar a falar. Ninguém se levanta da mesa e vai. Estão comendo, gostam da comida, não vai embora não. Começa a conversação, convida ele. Se não pode convidar para a sua casa, pode convidar para um cafezinho, para algum lugar, mas começa a conversação, estabeleça uma amizade com as pessoas. Alguém falou para mim, eu nunca esqueço esse exemplo, que o evangelho é como um caminhão muito pesado. Muito grande, muito pesado. Para nós que somos crentes, o evangelho é uma grande bênção. As boas novas são realmente boas, porque já nós somos salvos. Nós recebemos a Jesus, vamos para o céu. Glória a Deus, somos parte do reino. Vamos ser reis e sacerdotes pela eternidade. Glória a Deus. Mas para aquele que não acredita, o evangelho é muito pesado. Porque o evangelho diz, você está errado, está indo para o inferno, não tem nenhuma opção, e a única opção que tem é acreditar no evangelho e venir aqui a esta equipe. Isso é difícil. Em um mundo de pluralidade, em um mundo de muitas opções, é muito difícil a palavra do evangelho. Pero todo caminhão pesado só precisa de uma coisa: um ponte muito firme. Se podemos criar um ponte forte, firme, o caminhão pode atravessar a ponte e chegar a outro lado sem problema nenhum. E qual é a ponte do evangelho? Sua amizade com a pessoa. Quando faz uma amizade e a pessoa respeita você, entende que você tem boas intenções, entende que você é um bom amigo, eles estão abertos para ouvir o evangelho. Começa a conversação fazendo amizade. Começa a conversação com graça, com amabilidade, e as pessoas sempre estão abertas. Pastor Paulo falou muitas vezes, neste mundo as pessoas se sentem sozinhas, não tem ninguém. Mas se você e eu genuinamente fazemos amigos, eles vão estar abertos para receber. Agora, eu quero dizer isso com muito respeito. Genuinamente,
As pessoas sabem quando estamos só fazendo um check, quando é só um programa, e sabem quando é verdade. Faz anos atrás, pastor, estava em Houston, Texas. E naquele tempo não morava nos Estados Unidos, não podia dirigir nos Estados Unidos, não tinha cartão. E precisava ir ao Walmart, uma tenda grande lá. Estava a 7 milhas do meu hotel. Eu fui caminhando. Quando cheguei lá, não tínhamos Uber naquele então. Quando cheguei lá, fiquei muito cansado. E eu pensei, eu não vou voltar às 7, não posso mais. Eu vou morrer. Isso está muito longe. Preciso encontrar uma pessoa que pega com seu carro e me leva de volta ao hotel. Então, estou pensando nisso. Quando um senhor, uma pessoa, se acerca a mim e me pergunta, você ouviu falar das 4 leis espirituais? E eu entendi, ele me quer evangelizar. E eu não falei nada. E deixei ele, começou a compartilhar as 4 leis espirituais e pregar. E afinal, quer receber a Jesus? Eu falei, muito obrigado, irmão. Eu sou crente também. Eu sou pastor. Agora eu preciso uma carona para meu hotel. E ele olhou para mim e falou, não, estou muito ocupado. E foi embora. Você acredita que eu vou aceitar a mensagem daquele homem? Nunca! Não é genuíno, ele tem um negócio, não tem uma amizade verdadeira. 30 minutos mais tarde, um jovem chegou, estava parado no parqueio do Walmart esperando um milagre. Não vou caminhar 7 milhas não, estou esperando. 30 minutos mais tarde, chegou um jovem e abriu a porta do seu carro. Eu acerquei, falei, oi, eu preciso de uma carona para meu hotel, me ajuda. Estava tomando um risco, porque sou egípcio. Meu sobrenome é Youssef. Não gosta muito nos Estados Unidos desse sobrenome. E ele era branquinho mesmo. Mas ele olhou para mim e falou, vem, eu levo. Quando subi a seu carro, tinha como 20 latas de cerveja. Estava bêbado mesmo. Completamente. E Senhor, por favor, não quero morrer esta noite. Minha esposa me espera. Mas subi ao carro dele. E ele me levou, no caminho, compartilhou o amor de Jesus com ele. No parqueio do hotel, ele entregou sua vida ao Senhor. Se reconciliou com Deus. E domingo na manhã, a igreja onde eu fui a pregar, ele estava sentado na primeira fila. Não precisamos programas, precisamos coração e amizade genuína. A amizade genuína, a pessoa pode receber isso. Como evangelizamos? Número 1, começa a conversação. A segunda, faça perguntas. Eu não começo falando de teologia e da Bíblia e da grande comissão. Isso não dá certo, a pessoa fica apavorada. Eu começo fazendo perguntas. E de onde que você é? E que língua fala? Eu falo 6 línguas. Então, minha pergunta sempre é, que língua você fala? Não compreendo essa palavra. Pode me explicar? Eu sempre gosto de fazer o papel do aluno, do estudante. Faço perguntas. O que está passando na sua vida? De que país vem? Essa comida que come está boa, está deliciosa. Eu faço muito evangelismo no café e no restaurante. E pergunto à pessoa, gostou dessa comida? Posso ordenar? De que está feita? Começa a fazer perguntas. E depois de umas 3, 4 perguntas simples, eu faço uma pergunta um pouco mais difícil. E você, o que pensa da eternidade? Qual é a sua crença acerca de Deus? É mais, eu tenho uma app que se chama God Test, o teste de Deus. É de grátis, pode usar. E tem 10 perguntas simples. O que você acredita acerca de Deus? Depois da morte, o que vai passar? Minha distração favorita na academia, depois de 45 minutos na academia, eu gosto de entrar à sauna. Se não sabe que sauna é um quarto pequeno, muito quente. Então eu desenvolvi uma estratégia para evangelizar no sauna. Eu começo, nossa, está muito quente aqui. E os que estão comigo, sim, está quente mesmo, né? Imagina assim por la eternidade.
quer evitar isso? Eu conheço o caminho para evitar sauna eterno. Começa a conversação, faça perguntas. Por quê? Porque quando você faz as perguntas, a outra pessoa está obrigada a responder. E a outra pessoa sente, ele realmente quer saber. Ele está interessado em mim. Ela quer ouvir minha opinião. Faz perguntas. E quando as pessoas respondem com toda classe de loucura, não fala, isso é uma loucura, isso é uma heresia. Não fala isso, só... Interessante. Essa é minha palavra favorita, minha esposa pode falar. Quando me pergunta como está a comida, eu digo, interessante, estou em problema. Pastor, tem outro quarto de hotel para mim, por favor. Faça perguntas. Número 3, escuta a outra pessoa. Mas está escutando com dois, como que se fala isso? Ouvido? Com dois ouvidos, um para a pessoa e o outro para o Espírito Santo. Você está fazendo pergunta, está ouvindo que essa pessoa acredita. Mas com o outro ouvido está ouvindo o Espírito Santo. Senhor, qual é o dor no coração dele? Qual é o problema no coração dessa pessoa? Ele precisa um milagre. O que está acontecendo? Ninguém ama aos perdidos mais que Deus mesmo. Ninguém quer a missão cumprida mais que o Espírito Santo mesmo. Então eu estou ouvindo com um ouvido a pessoa e com o outro ao Senhor. Senhor, fala comigo, como posso chegar ao coração dele? Número 1, começa a conversação. Número 2, faz perguntas. Número 3, escuta a pessoa. E número 4, conta a sua história. Depois de ouvir, uns 10, 15 minutos, no almoço, estou ouvindo as pessoas. Ao final, eu sempre faço esta pergunta. Quer ouvir minha história? 99% do tempo as pessoas dizem que sim. Muitas vezes só por respeito. Porque eu estive ouvindo eles por muito tempo, agora estou pedindo permisso. Eles dizem que sim. E então, eu conto minha história. Meus amados, cada um de vocês tem uma história. Várias pessoas se aproximaram a falar comigo que querem ouvir minha história. Como eu cheguei do ateísmo a cristianismo, de Egito à América do Sul. Se querem ouvir minha história, espero amanhã, 10 da manhã aqui na igreja. Eu vou compartilhar a história amanhã. Mas cada um de vocês tem uma história. Deus transformou sua vida. E você é o dono da sua história. Ninguém pode dizer essa história não é importante, essa história não é real. O ateu pode discutir da apologética, pode pelear com nós da ciência, mas não pode pelear nossa história. Porque é nossa história. Você tem uma história. Deus transformou sua vida. Planeia, prepara como contar sua história em 2 minutos. Depois eles vão embora. Não fala mais que 2 minutos, só 2 minutos. Sua história. Como era você antes de Cristo, como Cristo transformou e como é agora. Eu tinha muito temor, não queria dormir porque pensava, se dormo, posso morrer no meu sonho e não vou saber que morreu. Um dia ouvi o Evangelho, Jesus transformou minha vida e trajo paz à minha vida. Agora dormo como um menino, como uma criança, toda noite sem problema nenhum, porque tenho a paz de Deus no meu coração. 2 minutos, comparte sua história. E ao final da sua história, pode dizer algo como isso. E sabe qual é o segredo da minha história? Um dia, alguém me falou da história de Jesus, do Evangelho. E que é o Evangelho? Podemos explicá-lo de muitas formas, mas aqui uma forma simples. O Evangelho é essas boas novas, que Deus se fez homem em Cristo, viveu a vida que nós tínhamos que viver, morreu a morte que nós merecemos morrer. Ao 3º dia ressuscitou de los mortos, provando que é o Filho de Deus e oferecendo perdão e salvação eterna a todos aqueles que se arrependem e acreditam nele. Nossa, é a primeira vez que digo isso em português. Um aplauso, por favor.
traduzindo de inglês a português na minha mente. Essa definição do evangelho simples. Lembra, escreve o evangelho, as boas novas, que Deus se fez homem em Cristo, que viveu uma vida perfeita, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia e que está oferecendo perdão gratuitamente a todos aqueles que se arrependam e acreditam nele. Meus amados, eu nunca termino apresentando o evangelho sem fazer uma pergunta, porque o evangelho merece uma resposta. Meu amigo, eu compartilho com você minha história e como o evangelho me transformou. Quer abrir seu coração para Jesus? Mas estamos em Starbucks, não importa, Jesus está aqui também. Mas estamos jantando, não importa, Jesus está, ele gosta muito de comer. Lê a Bíblia, todo o tempo estava comendo. E fico calado e espero a resposta da pessoa, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Não é minha palavra, é o evangelho. Uma vez que apresentei o evangelho, fico calado e espero um milagre que o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa e sempre começa a dizer: eu quero. Às vezes dizem: não estou pronto. Tudo bem, isso não é malo. Quando uma pessoa fala: não estou pronto, ok, quer reunir-se comigo a semana que vem no mesmo lugar, na mesma hora, vamos continuar falando. Já tenho um discípulo novo, já tenho a segunda cita com ele. Se a pessoa disse que sim, oramos. Se diz: não estou pronto, pues vamos falar semana que vem. Deixa o Espírito Santo trabalhar. E se a pessoa diz: eu não quero, eu não acredito, não ore que o céu descenda sobre ele e queima ele. Não fala assim. Se a pessoa diz não, diz: ok, posso orar por você, não com você, orar. Só quero orar uma bênção. Até agora, nunca tive uma pessoa que disse não à oração. Nem ateu, nem religioso, nem agnóstico, nunca. Até agora, sempre dizem ok. E eu oro: Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa esse jovem, abre a porta do céu e tua graça descenda sobre ele, tu bênção, só palavra de bênção. E vou embora. E deixo que Deus faça sua obra. As estatísticas dizem que uma pessoa ouve o evangelho 7 vezes antes de aceitar a Jesus. Pode ser que eu era número 5 na vida dessa pessoa. Não fica triste, você fez sua parte. Outro vai vir conversar e vai ganhar ele para o Senhor. Amém? Assim que a primeira é evangelizar. Nossa, a hora corre aqui muito rápido no Brasil. No Egito mais devagar. Evangelizar. Número 2, estabelecer. Vai ser mais rápido. Porque se querem ouvir mais de estabelecer e equipar, me convida o ano que vem, vou falar disso. Estabelecer. Estabelecer. O que quer dizer estabelecer? Já evangelizou a pessoa aceitou a Jesus, tem que estabelecer eles na fé, na palavra e na igreja. Estabelecer quer dizer poner fundamentos certos na vida da pessoa. Quando está construindo um prédio, o mais importante são os fundamentos. Em março, minha esposa e eu estávamos celebrando os 30 anos de aniversário e fomos à Itália. Sempre quisimos conhecer a Itália. E fomos a ver a torre inclinada de Pisa. Interessante, é inclinada mesmo. Eu pensei que era uma ideia. Não, é inclinada, é verdade. E muito inclinada. O que aconteceu? Que os fundamentos da torre não eram fortes para o tamanho dela. A torre foi construída para ser de 3 andares, os fundamentos, mas o rei quis 5, 7, 8 andares. E a torre começou a inclinar porque o fundamento não dava. O mais importante em um prédio são os fundamentos. Você fala de fundamento aqui, pastor? O cimento. Fundação. O mesmo é em Cristo.
Temos que poner fundação cristã na vida desse crente novo. Recebeu a Jesus, mas não acabou a jornada aí. Agora precisa aprender da palavra, precisa aprender da oração, precisa aprender das disciplinas espirituais, precisa ser parte de um grupo de vida, ou como chamam aqui, célula. Tem que ser parte de uma família espiritual. Eu amo a igreja, mas aqui não temos tempo para falar, para conversar, para fazer perguntas. Mas no grupo de vida, ou na célula, sim tem tempo. Tem tempo para conversar, para fazer perguntas, para responder às necessidades desse novo crente. Estabelecer na fé, na palavra e na igreja. E como acontece isso? Nós chamamos de grupo de vida. Aqui chamam de célula. É o mesmo conceito. Dois nomes, mas exatamente o mesmo. Um grupo de pessoas que se reúnem para fazer vida juntos, estudar a palavra juntos, crescer juntos. Não dependem de um profissional, não dependem de um pastor, não dependem de uma pessoa espetacular. Não. Eles solo podem estudar a palavra do Senhor com um líder que vai guiando ele. Estabelecer. Muito importante de estabelecer as pessoas novas. Uma vez que alguém tem a fundação ou fundamentos bíblicos firmes na sua vida, é difícil cair, porque conhece a palavra do Senhor. Falei de estabelecer na fé, em outras palavras, estar seguro que Jesus é o Senhor. Por isso, quando bautizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre perguntamos: por que queres seguir a Jesus? A pessoa tem que estar firme de entender, de compreender. Estabelecido na palavra, em nossa igreja, o que nós fazemos é um treinamento que chamamos de CR3. C por criação, R por rebelião, R por redenção e R por restauração. CR3. Damos uma visão grande da Bíblia inteira em 7 lições. Por quê? Porque queremos que a pessoa tenha um entendimento da palavra de Deus. E sempre nosso conselho é: agora vamos dar uma visão grande. Tem o resto de sua vida para estudar a palavra e compreender cada um dos aspectos pequenos. Mas tem que compreender a visão grande. A visão grande é que Deus criou o mundo, a humanidade se rebelou, Deus decidiu redimir o mundo e ao final, no livro de Apocalipse, Deus restaura toda a criação para seu propósito original. Deus nunca perde. Quanto dizem amém? Deus nunca perde. Ao final, todo será restaurado. Esse é um exemplo só. Você pode poner o que a igreja providencia, mas tem que estabelecer ele na fé, na palavra e na igreja. Número 1 foi evangelizar. Número 2 foi estabelecer. Número 3 é equipar líderes para fazer mais discípulos. Uma vez que a pessoa foi estabelecida na igreja, foi estabelecida, é discípulo, foi batizado em água, não acabou a jornada, nós falamos agora, seu próximo passo é ser equipado para ser líder. Mas eu sou novo. Sim, são os novos que Jesus usa para transformar o mundo. Eu fui alcançado para Jesus com um crente que tinha 3 meses de vida. 3 meses de vida de cristão. Muito novo. Mas ele... amanhã não vou falar. Equipa líderes. Equipa líderes para alcançar a outro, para fazer mais discípulos. O equipamento é, como o pastor Paulo nos ensinou, é trabalho da igreja, dos pastores. Nós estamos aqui como apóstolos, pastores, profetas, maestros de Efésios capítulo 4 para entrenar, equipar aos santos para fazer a obra do ministério. Com gosto vamos a entrenar, vamos a equipar. Assim que número 3 é equipar. E 4, empoderar líderes para multiplicação. Empoderar líderes para multiplicação. Um grande líder falou: a igreja pode ser posta para multiplicação ou para controle. Nunca para as duas coisas juntos. Eu não quero controlar nada.
Y quiero que la iglesia se multiplique, que los discípulos se multipliquen. Por lo tanto, tenemos que empoderar líderes para la multiplicación. Empoderar no quiere decir você pode fazer o que quiser. Não, a igreja tem um equipo, há um sistema. Glória a Deus por isso. Há uma liderança na igreja, mas o trabalho da liderança é empoderar, orar, enviar. Nos equipamos, preparamos. Agora vai, tem nossa bênção para ir e fazer discípulos. Para que empoderamos as pessoas? Empoderamos as pessoas para fazer discípulos, para mais nada. Para fazer discípulos. Por que para mais nada? Porque isso é o único que Jesus nos pediu. Ele não pediu construir prédios, Ele não pediu mais nada. Ele só pediu ir e fazer discípulos às nações. E eu digo, sim, Senhor, eu vou. Quando Deus me chamou, e com isso vou terminar, de Egito para a América do Sul, eu olhei o atlas do mundo. Naquele então, na época primitiva, não teníamos Google, nem Wikipedia, nem telefone. Eu não sei como vivíamos antes. Mas tem o atlas do mundo. Eu abri o atlas e olhei. Onde que fica a Bolívia? Bolívia fica entre Brasil e Argentina. Eu conosco o Brasil, Pelé. Conosco a Argentina. Eu não vou falar nada disso. Mas 2026, Estados Unidos, Brasil, yes. É meu paixão por futebol brasileiro. Mas eu olhei, Bolívia está no meio. Que língua falam? Português ou espanhol? Ou falam espanhol? E Senhor, eu falo, naquele então, eu falo 4 línguas. Por que me envia um país que eu não falo a língua? Pode me enviar a Inglaterra, os Estados Unidos, eu falo inglês. Ou qualquer país que fala francês ou italiano. Por que Bolívia? Mas o Senhor falou, vai para lá, que eu tenho um grande povo para meu nome. Eu respondi, ok, me regala a língua, por favor. E quando eu cheguei a Bolívia, não falava uma sola palavra de espanhol. E se você habla espanhol, mi espanhol é perfeito, não é como mi português. Eu se hablo espanhol 100%, porque Deus me lo regalou. O Senhor me deu a língua hispana, regalo. Eu aprendi espanhol em 5 semanas, sem um mestre. Sem ir a classe, sem nada. Simplesmente aprendi. Por quê? Porque Deus me empoderou, me enviou para pregar sua palavra. Meu irmão, minha irmã, se Deus pode pegar um macaco egípcio de 15 anos e entrena ele em espanhol em 5 semanas e envia ao fim do mundo para pregar a palavra, que pode fazer com você de aqui, do grande estado de Rio Grande do Sul? Quantas coisas Deus pode fazer com você se aceita? Eu vou fazer discípulo porque Jesus mandou a fazer discípulos. Nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que aceita o desafio do discipulado. E meus amados, Deus sim nos chamou a fazer discípulo aqui em nossa terra. Mas Ele disse, Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até o fim do mundo. E alguns pensam, primeiro vamos terminar Jerusalém e depois vamos Judeia. Não é assim não. Jesus não falou assim, é todos juntos. Vamos. Igreja brasileira, vamos. Igreja Montserrat, vamos. Juntos podemos transformar nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil e o mundo inteiro para Jesus. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe.